Parte 2. Batalha. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Capítulo 5. Batalha. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Salmos, capítulo 24, versículo 8. Na vida não existe zona neutra. Somos guerreiras ou vítimas. Avançamos contra a dor ou somos vencidas por ela. Hernandes Dias Lopes. Aqualtune, a escrava inconformada. Aqualtune foi uma princesa congolesa que viveu no século XVII, filha do rei Mani Congo. Naquele tempo, os portugueses invadiram a África em busca de cativos para o comércio de escravos, atividade vista por nós atualmente como uma barbaridade, porém algo muito comum naquela época, quando não se ouvia falar sobre direitos humanos. Aqualtune, a princesa guerreira, liderou um exército de 10.000 homens naquela que foi chamada Batalha de Ambuíla. Porém, o desfecho foi assustadoramente trágico. Seu pai, o rei da tribo, teve a cabeça cortada e a princesa guerreira foi presa e vendida como escrava reprodutora. Transportada em um navio negreiro para Gana, foi batizada por um bispo católico e depois, como sinal de batismo, marcada com uma flor de ferro no seio esquerdo. Foi trazida para o Brasil, mais especificamente para Recife, no Nordeste brasileiro. Alguns historiadores chegam a afirmar que ela já chegou ao Brasil grávida, devido aos inúmeros estupros que havia sofrido no trajeto, já que a sua única função era gerar mais escravos fortes e guerreiros, tais como ela. Em Recife, ela foi vendida para um fazendeiro criador de gado de corte, que a colocou entre os seus piores homens devido à sua fama de insubordinada. Grávida de 6 meses, Aqualtune ouviu falar de um tal Reino dos Palmares, um centro de resistência criado por escravos fugitivos, localizado nos morros de Pernambuco. Aqualtune era uma princesa guerreira, treinada para batalhas, habilidosa com as armas que seu pai a havia ensinado a manusear. Sim, ela havia perdido a Batalha de Ambuíla, havia sido aprisionada, marcada com ferro quente como se faz com animais, havia sofrido a dor de ver o seu pai, o seu herói, morto e decapitado, mas sabia quem era. Ela era uma princesa, herdeira de um reino, de alma livre. Jamais se conformaria com algo menor que a liberdade. Além disso, era uma habilidosa guerreira. Mesmo tendo perdido uma batalha, ainda havia diante dela a maior de todas as guerras, a guerra pela própria vida. Essa ela não perderia. Aqualtune decidiu que não seria subjugada por aqueles que simplesmente, porque se viam como superiores, invadiram seu continente, seu povo e seu reino, levando cativos príncipes e princesas para os tornarem escravos por causa da cor de sua pele. Eles prenderam a pessoa errada. Aqualtune não era escrava, não se via como escrava e jamais se tornaria escrava. Sua mente era de princesa e, além de tudo, guerreira. Seu pai havia lhe ensinado a jamais desistir. Aqualtune se uniu a um grupo de escravos inconformados que destruíram a Casa Grande, onde moravam os senhores de escravos. Fugiu com eles e conseguiu chegar ao Reino de Palmares. Sua liderança era algo tão visível que logo foi reconhecida pelos demais escravos, e Aqualtune se tornou a fundadora do Quilombo dos Palmares. Não somente foi uma mulher que se destacou em sua liderança, mas também gerou filhos que foram grandes líderes guerreiros e entraram para a história, como Gangazumba e Gangazona, que ganharam fama por sua coragem e braveza. Aqualtune também teve uma filha chamada Sabina, que foi a mãe de Zumbi dos Palmares. A conclusão é que essa família saqueada da África deu muito trabalho para a coroa portuguesa. Não foram guerreiros abolicionistas como muitos pensam, mas fundaram um reino à parte dentro do Brasil, com hierarquia e até mesmo com escravos negros.
Se consegue fazer um estrago desses uma mulher que sabe apenas quem ela é, imagine aquela que milita na força do Deus do universo e sabe quem ele é. A conclusão que tiro dessa história é que, independentemente da cor, raça, patamar socioeconômico ou mesmo religião, teremos de encarar tragédias que exigirão de nós um posicionamento. Teremos de decidir quem de fato somos nessa vida: princesas ou escravas? Eternas vítimas ou guerreiras? A Qualtune não é, ao meu ver, uma referência de fé em Deus. Ela não deixou na história nenhum legado relacionado ao seu relacionamento com Jesus. Pelo contrário, foi batizada à força na Igreja Católica e até marcada com ferro quente. O final de sua história também não foi dos mais gloriosos. Ela pode ter sido capturada em sua aldeia com outros idosos ou morrido queimada. Mas o que me chama a atenção nessa mulher é que só na força dela, com uma boa dose de garra e determinação, ela funda um reino dentro de outro. Ela não aceita a própria escravidão. Não se rende, não se entrega aos seus exatores, muito menos à dor da separação. Imaginem o potencial que uma guerreira dessas teria na mão do Deus vivo. Se consegue fazer um estrago desses uma mulher que sabe apenas quem ela é, imagine aquela que milita na força do Deus do universo e sabe quem ele é. As armas que usamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Tamar, a princesa despreparada. A Bíblia também tem suas princesas. Tamar foi uma delas. Filha do rei Davi com a princesa Maaca, que por sua vez era filha de Talmai, rei de Gesur, Tamar vivia no castelo com todas as regalias de uma princesa, cercada de beleza e poesia, esperando o momento de encontrar-se com seu príncipe. Quem sabe o seu pai a apresentaria ao filho de um rei aliado, vizinho de Israel, que fosse temente a Deus, de preferência jovem e saudável, carinhoso e bonito. Já que ela era uma princesa, nada mais coerente do que sonhar com um príncipe. Ela não era experimentada em batalhas, pois seu pai tinha um exército à disposição. Ela não tocava em armas, pois eram perigosas e a sua falta de habilidade no manuseio podia ser algo letal. Então, tudo o que ela queria era estar sempre bem vestida, com seus cabelos penteados, sua túnica colorida que a definia como filha virgem do rei, à espera de um jovem que a desposasse, pois ela era muito bonita de acordo com a descrição bíblica de sua aparência. Sua preocupação mais profunda era que roupa usar no dia seguinte. Naquele tempo, não havia guerra em Israel, pelo menos não dos portões para fora. Dentro da casa de Davi, no entanto, uma batalha ferrenha estava prestes a começar. Existem certos relatos na Bíblia que não sei como Deus teve coragem de contar. É por isso que eu amo esse Deus. Ele não tem receio de nos revelar as verdades que considera importantes para o nosso crescimento e amadurecimento. Ele não reluta em nos mostrar o quão humanos eram os homens e mulheres cujas histórias de dor, superação e até mesmo de vergonha rompem a barreira do tempo e nos inspiram mesmo nos dias atuais. A Bíblia jamais será ultrapassada ou fora de moda. Tudo o que aconteceu há séculos e até milênios passados serve de inspiração para nós. A história do estupro de Tamar é algo bárbaro e, ao mesmo tempo, atual. Em todas as partes do mundo ouvimos relatos de feminicídios e abusos físicos ou morais. O que não imaginamos é que, ao abrir as páginas da Bíblia em nosso momento devocional diário, podemos nos deparar com uma cena que mais parece uma notícia de primeira página do jornal mais popular de São Paulo, dizendo: filha do rei de Israel é atacada por seu meio-irmão e brutalmente estuprada nas dependências do próprio Palácio Real. E quando clica no título em letras garrafais, você lê o seguinte relato: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã chamada Tamar. Amnon, outro filho de Davi, que era irmão dela por parte de pai, apaixonou-se por Tamar porque ela era muito bonita. Essa paixão era tão forte que ele ficou angustiado a ponto de adoecer. Como ela era virgem, parecia-lhe impossível fazer alguma coisa para aproximar-se dela.
Mas Aminon tinha um amigo muito esperto que era seu primo, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Um dia, Jonadab perguntou a Aminon: Filho do rei, qual é o seu problema? Por que você está tão abatido? Você não quer me contar o que está acontecendo? E Aminon disse a Jonadab: Eu me apaixonei por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Bem, respondeu Jonadab, vou dizer-lhe como resolver o problema. Volte para sua cama, deite-se e finja que você está doente. Quando seu pai vier aqui visitá-lo, diga a ele: Peço ao Senhor que minha irmã Tamar venha preparar a minha comida aqui mesmo e me dê de comer. Eu me sentirei melhor se for alimentado pelas mãos da minha irmã Tamar. Aminon aceitou a ideia, deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei veio visitá-lo, Aminon lhe disse: Meu pai, peço só um favor do Senhor. Eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos onde eu possa vê-la, e que ela mesma os sirva para mim. Davi atendeu a esse pedido e deu ordens para que Tamar fosse à casa de Aminon e lhe preparasse o alimento. Assim ela foi ao quarto de Aminon, que estava deitado, e diante dele misturou a farinha, preparou a massa e assou os bolos especiais para Aminon. Mas quando ela trouxe os bolos, ele se recusou a comer. Saiam todos do quarto, disse ele aos criados que o serviam. Depois que todos saíram, ele disse a Tamar: Agora traga os bolos ao meu quarto. Quero comê-los das suas próprias mãos. Tamar obedeceu. Mas assim que ela tomou os bolos e se pôs ao lado da cama de Aminon, ele a agarrou e disse: Venha, irmã, deite-se comigo. Não, meu irmão, exclamou Tamar. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. O que faria eu depois diante de tanta desgraça? E você cairia em completa desgraça diante de Israel. Por favor, fale com o rei primeiro, e ele lhe dará permissão para casar comigo. Mas Aminon não quis atendê-la, e como era mais forte, agarrou-a e obrigou a deitar-se com ele. Logo depois, Aminon sentiu aversão por ela. Aquela grande paixão se transformou em ódio profundo. Fora daqui, gritou para ela. Não, meu irmão, por favor, não, respondeu ela. Mandar-me embora agora seria um mal maior do que aquele que aconteceu comigo. Mas ele não quis ouvi-la. Ele chamou um dos seus empregados e disse a ele: Põe essa mulher para fora daqui e feche a porta atrás dela. Assim, ela foi posta para fora da casa de Aminon e o empregado fechou a porta. Tamar vestiu uma túnica longa de mangas compridas, como se vestiam naqueles dias as filhas virgens do rei. Em grande desespero, ela rasgou a sua túnica e colocou cinzas sobre a sua cabeça em sinal de tristeza. E com as mãos na cabeça, saiu chorando em alta voz angustiada. Seu irmão Absalão a encontrou e perguntou: É verdade que Aminon se apaixonou por você e é de lá que você vem em tão grande aflição? É melhor você ficar quieta, pois Aminon é seu irmão. Não fique aflita por isso. Então Tamar, como uma mulher desolada, passou a morar na casa de seu irmão Absalão. 2 Samuel, capítulo 13, versículos 1 a 20. Estes são relatos de 2 princesas que foram roubadas de seus reinos e, consequentemente, de seus sonhos. A história de Aqualtune está nos livros didáticos de pesquisa e ensino. A história de Tamar está na própria Bíblia. Ambas são histórias reais de mulheres que tinham algo em comum: uma grande desilusão na vida. Uma era africana, filha de um grande líder e guerreiro daquele continente. A outra era hebreia, filha do rei de Israel, um estadista, guerreiro, músico, compositor, poeta e também experimentado em batalhas, famoso por suas conquistas, inclusive pela derrota de Golias, o gigante. Seu pai era o grande rei Davi, homem segundo o coração de Deus. O fato de Aqualtune estar liderando um exército de 10.000 homens quando foi capturada nos diz que ela era altamente capacitada e preparada para a guerra. Ela não era uma princesa convencional, vestida com finos vestidos e tiaras de ouro. Ela estava na guerra, manuseando espada e escudo, lutando para defender o seu reino, como era costume das filhas dos reis africanos. Já Tamar, que nasceu cerca de 1 milênio antes de Cristo, foi uma princesa guardada em seu castelo, sem obrigação de se preparar para as batalhas que naquele tempo eram responsabilidade exclusiva dos homens.
Ela provavelmente não teve aulas de defesa pessoal para aprender a neutralizar estupradores, muito menos se estes fossem filhos do seu próprio pai. Ambas foram estupradas, violentadas, saqueadas de sua vida cotidiana, afrontadas e decepcionadas. Perceba que, independentemente da época, da cor da nossa pele, da condição socioeconômica da nação ou da nossa religião, às vezes somos surpreendidas no percurso da nossa caminhada com situações imprevisíveis. A Khalduni era uma guerreira mais que preparada, porém sua destreza com as armas não impediu que fosse capturada. Tamar foi uma princesa super protegida e vigiada, porém foi alvo do ataque de alguém acima de qualquer suspeita dentro de sua própria casa. A história não nos diz qual a profundidade da ligação de Aqualtune com Deus. Não sabemos se ela lia a Bíblia ou o Alcorão. Só sabemos que, independentemente da sua fé e da sua religião, ela decidiu não se render àquela situação. Tamar, por sua vez, depois de ter lutado sem sucesso para defender sua virtude, foi repudiada pelo mesmo irmão que se dizia apaixonado por ela. Após ter sido violentada, ela foi rejeitada e expulsa dos seus aposentos. Além de expulsa, foi exposta. Além de exposta, foi sentenciada a uma vida de desgraça. Quem iria querer se casar com uma jovem marcada? Que príncipe aceitaria desposar uma princesa violentada pelo próprio irmão? Davi era o rei e tinha muitas esposas, além de concubinas. Estamos falando de 1000 anos antes de Cristo, uma época em que a cultura era muito diferente da nossa. As filhas mulheres se tornavam responsabilidade de seus irmãos mais velhos. Tamar, sendo filha de Maaca, a mesma mãe de Absalão, acabou sendo adotada por seu irmão. O estupro de Tamar desencadeou uma série de outras tragédias na casa do rei Davi, começando com Absalão marcando um banquete em sua casa para ter a oportunidade de se vingar de Amnon, tirando-lhe a vida, e foi o que ele fez. Quando leio que Absalão matou Amnon, chego à conclusão óbvia de que Amnon procurou por esse caminho de morte quando escolheu uma vida de violência. Existem coisas na vida que plantamos, portanto, a colheita é algo inevitável. Quando leio na Bíblia que, algum tempo depois, o próprio Absalão foi morto precocemente enquanto lutava contra o próprio pai, entendo que a vingança nunca é uma opção bem-sucedida na vida de quem quer que seja. A vingança é um veneno que se bebe na crença de que o outro vai morrer. O final das histórias de vingança é sempre o mesmo: tragédia. Existem tragédias que se explicam por si sós. Existem situações que nitidamente são consequências de escolhas mal feitas e atitudes precipitadas. Mas e quando acontecem coisas na nossa trajetória que não têm uma explicação óbvia? E o que aconteceu com Tamar, uma jovem inocente que estava apenas sendo gentil com o seu irmão doente? Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que eu sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Dias maus vêm para todos. Dias difíceis acontecem na vida de quem crê ou não em Deus. Dificuldades não selecionam a religião, a família ou a classe social de ninguém. Elas vêm sobre crentes ou incrédulos, religiosos ou ateus, pobres ou ricos, sábios ou leigos. Coisas ruins, inclusive, acontecem com pessoas de bem, assim como coisas boas podem alcançar pessoas que a gente não vê com bons olhos. A questão não é o que a vida faz conosco, mas o que fazemos com o que a vida nos traz. Como reagimos ao inevitável caos que muitas vezes se instala no nosso redor? Batalhas acontecem por mais fortificadas que sejam as nossas muralhas, por mais imponentes que sejam os nossos castelos. Guerreiras são capturadas e princesas, muitas vezes, são subjugadas. Bem-vinda ao mundo real, princesa. Não é fácil ser de carne e osso. Não é fácil assumir a realidade da vida, principalmente em um mundo predominantemente virtual. Mas quero que você entenda, princesa, que existe um rei em seu alto e sublime trono. Ele não perdeu seu lugar de soberania.
Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que jamais perdeu uma batalha em sua vida. Ele também venceu uma batalha contra a injustiça. Na verdade, ele se revestiu da nossa injustiça para que fôssemos justificados pela sua justiça. Ele levou sobre si as nossas dores, nossas tragédias, nossas lágrimas, nossos questionamentos e nosso fardo insuportável. Isso mesmo, a vida às vezes se torna insuportável, mas em Cristo somos capazes de voar acima das adversidades, acima dos nossos temores e adversidades. Princesas não precisam abrir mão de suas túnicas de pureza e realeza, mas, no caso de um inesperado ataque, é essencial que estejam revestidas da armadura de Deus. São armas muito mais poderosas que as carnais, porque são feitas para o combate que se dá além do nosso medíocre mundo físico. São batalhas invisíveis que se travam em um mundo que a nossa visão, muitas vezes limitada, não consegue perceber. Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar, e, quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 13. Avante, princesas e guerreiras dessa geração! Chega de vestes rasgadas e cinzas na cabeça. Existem batalhas que vencemos e outras que perdemos, mas a guerra continua e nós estamos vivas. Que possamos tornar a nossa vida relevante na Terra.